começar com o problema de aquecimento. Horrível. Tem duas retas aqui assim, paralelas. Aqui tem um. Aqui é 1, aqui é 2. Tem esse ponto fixo aqui. P. Aí você bota aqui um ponto A. Um ponto B. Forma esse triângulo e ele é retângulo aqui. A questão é saber qual é o triângulo aí que vai dar menor área. Quer dizer, aqui, vamos dizer, RS, né? Então, A está em R, B está em S e P fixo. Como todo problema, assim, o problema, acredito que ele seja fácil. Mas, vamos dizer, tem que fazer a modelagem. Olhando assim, ó, a gente tem, para localizar o A e o B, a gente teria, sei lá, botar aqui uma variável x, talvez, né? E uma variável y aqui. Mas x e y, vamos dizer, você não pode botar x e depois botar qualquer y, porque senão o triângulo não fica retângulo. Tá? Quer dizer, esse dado aqui, que esse ângulo é reto, é que vai permitir a gente relacionar x e y. Porque aqui, ó, você tem 180 graus aqui, então aqui você tem um ângulo θ, aqui você tem 90 graus, então aqui você tem 90 graus menos θ. Esse aqui é π sobre 2 menos θ, então esse aqui é θ, já que aqui é reto e aqui é reto. Sabe o que aqui são? É distância, né? Tá, então, ó, você tem isso aqui, é 1, aqui é 2, né? Então você tem aqui x está para 1, assim como 2 está para y. Tá? Quer dizer, esse ângulo θ aqui, a tangente de θ é x dividido por 1. O mesmo θ aqui é 2 sobre y. Então isso aqui... Quer dizer, aqui você tem uma relação xy igual a 2. Bom, e agora dá para montar a área, porque esse tamanho daqui... Mas repara, aqui você está extremamente dependente dos conhecimentos do ensino fundamental. Você precisa aqui da semelhança de triângulos. Ainda no ensino fundamental, que é isso? Meu filho está no 6º ano, ele está começando a ver alguma coisa de geometria, eu acho que é. Bom, então esse tamanho daqui é raiz quadrada de x2 mais 1, é um Pitágoras aqui, né? E esse tamanho daqui é raiz quadrada
de y2 mais 4. Tá legal? Então, o que a gente quer minimizar é a área desse negócio, que é 1/2 desse vezes esse. Quer dizer, 1/2 de raiz de x2 mais 1. É claro que aqui a gente pode escolher o x como variável e botar o y igual a 2 sobre x, ou o y como variável. Quer dizer, isso aqui vai entrar aqui para transformar essa função numa função de uma variável. E só aí a gente começa a entrar com derivada. Tá? Quer dizer, nesse tipo de problema, como todos esses problemas de máximo e mínimo exigem que você modele, monte a função. Então, quer dizer, você pode pensar assim, então a função S de x vai ser igual a 1/2 de raiz de x2 mais 1, raiz, então aqui a gente bota y2 igual a 4 sobre x2. Então aqui 4 mais 4 sobre x2. Tá legal até aqui? Ó, aqui a gente está com... eu achei essa semelhança de triângulos aqui. Quer dizer, como aqui você tem 180 graus, aqui você tem 90 graus. Então, esse ângulo... Vamos dizer aqui, se você botar aqui alfa mais θ mais π sobre 2 é π. Então aqui alfa, aqui θ mais π sobre 2, então esse ângulo aqui é alfa. Tá? Em vez de botar π sobre 2 menos θ, vamos botar assim. E aí você tem que a tangente θ é x e ao mesmo tempo é 2 sobre y. Tá? Bom, aí montamos isso. Aí aqui, ó, ainda dá para melhorar a nossa vida um pouco, né? Quer dizer, na verdade, a gente quer minimizar isso. Bom, primeira coisa, vamos botar aqui, isso aqui é 1/2 de uma raiz quadrada só. Aqui é x2 mais 1 vezes 4 mais 4 sobre x2. Eu estou vendo ainda alguma coisa aqui, né, que é igual a 1/2 da raiz quadrada de x2 mais 1. Isso aqui, se eu botar, vai ser 4x2 mais 4 sobre x2. Bom, aqui tem um 4 que pode botar em evidência, sair aqui e cancelar com esse 2. Tá legal? Aqui, ó. Você tem 4x2 mais 1, sai, então isso daqui ainda é igual a raiz quadrada
x2 mais 1 ao quadrado sobre x2. Se não errei nada aí, nenhuma besteira no começo. Maximizar a raiz quadrada, eu já falei isso, né? Maximizar a raiz quadrada. Bom, a gente pode tirar a raiz quadrada também, né? Porque x é positivo, não custa nada aqui, né? Então isso aqui, já que tem um quadrado e um quadrado, você tira a raiz quadrada em cima e embaixo, dá x2 mais 1 sobre x. E aqui nós estamos com x positivo, não precisa botar módulo de x na raiz de x2. Tá? Porque a raiz, quando você não sabe se o x é positivo ou negativo, a raiz de x2 você tem que escrever módulo de x. Bom, isso daqui melhorou muito, né? Imagina se você deixa assim, e vai derivar isso. Seria bem desagradável, né? Se derivar essa amarra aqui. Vai ficar carregando esse meio à toa, sei lá, vai derivar pela regra do produto aqui e tal. Perder um bom tempo. Então agora, entendeu? Tem dois trabalhos aqui que exigem conhecimentos prévios de matemática. Né? Primeiro a modelagem aqui, olhar para isso e ver essa semelhança de triângulos, para poder tirar a relação entre x e y. Depois simplificar essa coisa aqui. E agora sim. Agora, é claro, quando x... Bom, isso é óbvio, né? Quando x tende a zero, esse triângulo vai ficando assim, né? Dá para ver isso quando x... Olhando aqui só na figura, aqui é 1, aqui é 2. Né? Se você pegar o x pequenininho aqui, ó, x assim, você vai ter que fazer um ângulo assim, né? Quer dizer, quando o x é pequenininho, seu triângulo fica grandão assim. De qualquer maneira, esse tamanho daqui é sempre maior que 1. Então, x tendendo a zero, está claro que a área desse triângulo tende para 1 vezes infinito, né, para a altura aqui. Que é, vamos dizer, isso aqui está dizendo, x tendendo a zero, você vai tender para infinito. Já se o x tender para infinito, você vai ter aqui uma coisa maior que 2 e aqui uma altura enorme. Então, essa função aqui não tem erro. Ela é o seguinte, ó, fazer o gráfico dessa função aqui, sem muita coisa. X é assim. 1 sobre x vai para infinito quando eu vou para zero e vai para zero no infinito. Então, se eu somar 1 sobre x com isso, eu estou somando uma coisa muito grande aqui, e quando eu vou para o infinito, estou somando uma coisa pequenininha aqui. Então, eu vou estar fazendo assim, né? Ocasionalmente, isso é uma hipérbole. Acho que é, né? Tá? Bom, então isso vai ter que ter um mínimo em algum lugar aqui, ó. E a derivada, zero. Então, essa linha, vamos dizer, a parte agora de
resolver o problema é derivar isso, S' de x igual a 1 menos 1 sobre x2, pondo-se que a derivada é zero, então aqui você tem 1 sobre x2 igual a 1. x2 igual a 1, x igual a 1, porque eu não posso ter x negativo. Engraçado, né? X igual a 1 dá um ângulo de 45 graus, eu não imaginaria isso. Espero que não tenha errado nada. X igual a 1 aqui, vai dar 1, 1 aqui, 2, 2 aqui. Engraçado, será que esse ângulo de 45 graus tem a ver com 1 e 2 aqui? Talvez, né? Entendeu? Me veio agora a curiosidade, não, porque aqui você tem, quer dizer, no final das contas, a nossa... Tá vendo o seguinte, né? O problema, a parte que envolveu o cálculo 1 no problema está aqui. E, em geral, é muito comum assim, problemas concretos em que você vai usar alguma coisa de cálculo, tem eventualmente isso, uma parte de modelagem enorme, uma relação enorme, a certa altura você usa alguma coisa de cálculo, que é essencial, mas é pequenininho dentro do negócio. Me veio agora uma curiosidade, que é a seguinte, imagina que em vez de 1 e 2 aqui, a gente tem A e B. Porque aqui o que a gente obteve foi uma coisa assim, né? Aqui você tem 1, aqui você tem 1, aqui você tem 2. Como x, y é igual a 2, se x é 1, y é 2 também. Então aqui você tem um ângulo reto, aqui você tem 45 graus e aqui 45 graus. Será que isso dependeu exatamente do 1 e 2? Se botasse A e B, será que seria também isso? Que relação teria com essa história? Então, vou refazer as contas, pensando aqui em vez de 1 e 2, pensando aqui em A e B. Quer dizer, aqui teria isso assim, agora você tem a relação aqui, x está para, assim como b está para y, né, porque esse alfa aqui continua, então x sobre a é a tangente de θ e b sobre y é a tangente de θ. E aqui seria x2 mais A2, y2 mais B2. Então aqui a gente teria x2 mais A2, y2 mais B2. Para quem chegou depois, o problema é o seguinte, você tem um ponto P fixo aqui, que agora tem uma distância A até aqui, uma distância B até aqui. E você quer botar um triângulo retângulo aqui com a menor área possível.
Então, vou chamar essa distância aqui de x, essa aqui de y, e a chave para relacionar x e y está no fato de que esse ângulo mais esse dá 180 graus, assim como esse mais esse aqui é um ângulo reto. Então, aqui você tem alfa, que é alfa mais teta mais 90 graus dá 180, aqui você tem teta mais 90 graus, então aqui é alfa. Então, você tem teta aqui, então aqui x sobre a, que é a tangente teta, é igual a b sobre y, que é a tangente teta. Aqui a gente põe um Pitágoras para achar esse tamanho, a área do triângulo, retângulo, é metade vezes o produto dos catetos, e é isso. E aqui a gente vai botar y igual a AB sobre x. Vou apagar aqui. Eu estou refazendo o problema porque eu fiquei com a curiosidade que os números que vieram quando eu comprei o problema lá no site do Cálculo 1, eram 1 e 2. E aí deu esse ângulo θ de 45 graus. Queria saber se isso teve a ver com 1 e 2, ou será que se eu botar A e B qualquer, vai acontecer a mesma coisa, ou algo interessante. Bom, então a minha função S de x ficou 1 meio de raiz de x2 mais A2, vezes a raiz, aqui bota AB sobre x no lugar de y. Então aqui a gente tem AB ao quadrado sobre x2 mais B2. Então aqui, fazendo a conta de novo, né? Aqui você tem 1 meio. Aqui ó, você tem um B2 que sai em evidência, sai B, B é positivo, então aqui você vai ter B sobre 2, raiz de x2 mais A2. Aqui você vai ter A2 sobre x2 mais 1, que vai dar x2, quer dizer, isso aqui vai ser igual a b sobre 2, raiz. Aqui você vai ter A2 mais x2 sobre x2, então aqui você vai ter x2 mais A2 sobre... x2 mais A2 ao quadrado sobre x2. E aí, isso vai dar B sobre 2, tira a raiz quadrada aqui, né? Então você tem x2 mais A2 sobre x. Engraçado, isso não parece depender de B, né? Perdi um B aqui, não. Uma coisa meio estranha que é o seguinte, ó, isso aqui, na verdade, o B sobre 2, para eu achar o máximo ou o mínimo, não importa, isso aqui é uma constante. Então, eu não preciso me preocupar com isso, né? Basta olhar para isso daqui, né? Quer dizer, isso aqui ainda poderia escrever B sobre 2, que multiplica x mais A2 sobre x, que é mais fácil de derivar. Então, vamos olhar para f de x igual a x mais A2 sobre x. E é a mesma cara, né? Quer dizer, essa função tem essa cara assim, né? X, A2 sobre x é uma constante,
positivo, a 2 aqui, né? Quando o x vai para zero, isso vai para infinito. Quando eu somo com o x, que é pequenininho, eu venho no infinito. Quando o x vai para infinito, isso vai para zero, eu estou somando algo pequenininho, é isso aqui. Eu vou ter uma coisa assim. Então, de novo, tem um ponto de mínimo aqui. F' de x igual a 1 menos A2 sobre x2. Então, F' de x igual a 0 vai me dar x2 igual a 2. Como x é positivo e A também, x igual a A. Quer dizer, me deu o ângulo de 45 graus de novo. Interessante, né? Quer dizer, aqui, você vai ter A aqui. Portanto, vai ter um ângulo de 45 graus aqui, outro aqui também. Se fosse um problema de uma prova de matemática, eu diria assim, ó, faz isso aqui. O problema mais interessante aqui deveria ser o seguinte, né? Você dá duas paralelas aqui, dá um ângulo reto aqui, outro aqui. E o problema deveria ser o seguinte, supõe que P está fixo, que A está em R e B está em S. Prove que o triângulo que tem a menor área é tal que esse ângulo aqui é de 45 graus. Entendeu? Foi o que a gente acabou de obter. Quer dizer, mesmo que você pegue um cara aqui pertinho, a menor área você bota 45 graus aqui, 45 graus aqui. Desafio, explique isso geometricamente só. Curioso isso. Bom, tá, então, mais uma vez, ó, o problema, a parte de cálculo é isso aqui, ocupou 1/4 do quadro, os outros 3/4 foram modelagem do problema, umas continhas para melhorar a função, para não ter que derivar isso daqui. Então... Bom, mas isso talvez não seja, pode ser um pouco grave agora, mas espero que no futuro seja menos, vamos dizer, vocês vão estar usando, vamos dizer, tentando enfrentar situações nas diversas áreas em que vocês vão se meter. E aí, supostamente, o seu problema você vai conhecer. Então, modelar é a sua parte. E a sua altura, a certa altura, você diz, peraí, aqui tem uma derivadazinha para calcular. Visão otimista.
frequentemente não é assim. Quer dizer, minha experiência com, vamos dizer, a não ser, vamos dizer, as pessoas que estão mais envolvidas com pesquisa, alguma coisa assim, muito frequentemente o cara foi para o mundo real, esqueceu tudo de cálculo e não consegue mais lembrar nem o que é seno e cosseno, nem essa parte aqui. Se aparecer, consegue fazer direito. Sério, já vi engenheiro assim, sofrendo com regra de 3. Bom, olha, um outro probleminha que eu vi numa prova, aí eu não me lembro direito, mas a história é mais ou menos o seguinte: tem alguma, sei lá, um cano qualquer aqui, despejando areia e formando um montinho que, vamos supor, cônico. Então, você tem o seguinte, você está jogando um certo volume aqui. Aqui você tem o raio e a altura do cone. Então, você tem o volume que você tem como função de T, você tem R como função de T e H como função de T. Em princípio, talvez você possa medir o R ou medir o H, não sei. Mas estou querendo pensar no problema assim, meio livremente. Uma coisa que você deve saber, né, é não o V de T, mas o V' de T. Conhecido. Tá? Você está despejando aqui tantos metros cúbicos por minuto, sei lá. E agora a questão é um pouco saber o que você pode dizer sobre sobre R' de T, H' de T. É claro que eu posso fazer alguma hipótese aqui sobre a razão entre R e H, mas não vou fazer não, vamos só tentar ver o que a gente consegue obter disso aqui, né? O importante aqui é que V de T, né, o volume do cone, é a área da base vezes a altura sobre 3. Quer dizer, 1/3 de πr2h. Tá? Então, a gente pode relacionar as derivadas de alguma maneira, né? Quer dizer, aqui você vai ter V' de T igual a π sobre 3. A derivada disso, R depende de T, H também depende de T. Então, aqui você tem 2R, R'. Vou tirar o T daqui. H mais R2H'. Isso vamos dizer, é o que a gente tem, é que o problema dá para a gente. Ué, eu estou derivando, ó, porque, na verdade, eu tenho aqui π sobre 3, R de T
ao quadrado vezes h de t. Para derivar isso, eu derivo como um produto, né? Então aqui é 2r de t, r' de t, h de t, mais r de t ao quadrado, h' de t. Ah, tá, você fez Né? como se fala, regra da cadeia. Nem a regra da cadeia aqui, é derivado do produto mesmo. Não, primeiro foi pela regra da cadeia, só que estava dentro da derivação de produto, certo? Assim, aqui eu usei a regra da cadeia, tá certo? Tá? Então aqui você... Bom, se eu souber R e H, se eu souber uma relação entre R e H, por exemplo, aqui, se eu disser, aqui tem uma, sei lá, a física do problema, alguma coisa, os experimentos me dão uma certa relação entre R e H, eu posso fazer mais. Mas o importante aqui é que você tem 3 funções, 3 coisas variando com o tempo, você tem uma relação entre elas, você pode derivar essa relação e obter isso aqui. Você olha para isso, você diz, bom, isso não é suficiente se eu quiser saber, sei lá, se o meu problema for saber como é que esse raio está aumentando, isso aqui não é suficiente para eu tirar o valor de R', nem que eu saiba quem são R e H, porque ainda falta o H' aqui. Ou pode ser assim, que num determinado momento eu saiba quem é o volume. Aí tudo bem, eu sei alguma coisa a mais. Bom, então isso aqui é só uma... É porque isso, sei lá, aparece no programa de cálculo como uma coisa, taxas relacionadas. Esse nome assim, mas taxas relacionadas é nada, é só derivar. Derivar usando as regras de derivação. E aí? Eu acho que vocês precisavam fazer uns exercíciozinhos assim, treinar sozinhos, para adquirir um pouco de musculatura e tal. Eu acho que eu vou começar a falar de integral, enquanto vocês vão fazendo exercícios aí em casa e tal. Sabe que a previsão, vamos dizer, o padrão mínimo, quando se faz o planejamento das disciplinas, assim, que para cada hora de aula tem 2 horas de estudo individual. Então, em princípio, vocês me devem 12 horas de estudo individual por semana. Não a mim, na verdade, a vocês mesmos. É claro que eu espero que vocês estudem mais, assim como o professor de física também. E outros. Então, vou começar a falar de integral. Vou até botar o nome pomposamente aqui. Integral. Vou pensar assim, dado uma f do intervalo AB
em R. Vou fazer o desenho. Fazer esse desenho assim. Então, vou dizer que assim. Acho que eu vou botar isso até aqui. Se botar mais, não é. Acho que eu vou botar mais destacado. Legal? Vou dizer que é porque é tão, vamos dizer, é tão significativo, tão importante você olhar para essa figura e dizer, não, a integral é essa área aqui, que vale a pena você dizer que a integral é essa área. Mas integral não está aqui para você ficar calculando área. A integral está aqui porque você quer, vamos dizer, recuperar a posição a partir da velocidade, quer recuperar o volume a partir da densidade de massa, ou quer recuperar a probabilidade a partir da densidade de probabilidade, ou várias coisas assim. Então, você quer, sei lá, recuperar a variação do volume a partir da vazão. Então, tem várias... Na verdade, o processo de integração, ele está, assim, vamos dizer, diretamente relacionado à questão de você recuperar a variação de uma função a partir da derivada. Tá? Quer dizer, vamos ter como... É um bom modelo, assim, quer dizer, você pensar como modelo físico, assim, você tem um movimento retilíneo, você tem aqui a posição, chamar assim, x no tempo A, a posição x no tempo B, e você quer saber, na verdade você tem x de A, isso aqui, o conhecido, você quer saber x de B a partir de x' de t. Quer dizer, você tem a posição inicial, tem a velocidade no intervalo de tempo AB. Então, pensa assim que isso daqui seria o seu x' de t, é um f de t. Então, eu te digo assim, ó, você... eu sei te dizer em cada instante qual é a velocidade. Tem uma função, me dá o tempo aí. Vamos fazer o tempo assim, em vez de dar 3,59 ou 16,37, vamos dizer assim, a partir do tempo A, tempo t em segundos. Tá?
Então, aqui é isso. Então, você tem o quê? Tempo, posição. E aí você tem tempo A, posição x de A. Agora, o que você vai fazer? Bom, você vai fixar um ΔT, que eu vou chamar de H. Eu vou fixar aqui um ΔT. Vou escrever ele aqui num cantinho assim, ΔT igual a H, para não ficar carregando o ΔT. Então, aqui eu vou ter o tempo A mais H, tempo A mais 2H, tempo A mais 3H, tempo A mais 4H, etc. E aí eu vou simplesmente dizer, bom, eu tenho aqui x' de t. Então, aqui, x' de t é f de A. Isso aqui que precisava ser maiorzinho, né? F de A. Tá legal? Então, vamos fazer apenas o óbvio, né? Apenas o óbvio. Eu estou nesse ponto aqui, no instante A. Aí decorreu um tempo H. No instante A eu estava com a velocidade essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar, se a única coisa que eu sei que a velocidade no instante A era f de A, esse número, não sei mais nada, eu vou supor que do tempo A até o tempo A mais H eu andei com essa velocidade. Então, se eu andei essa velocidade por um intervalo de tempo H, eu andei f de A vezes H. E eu vou de x de A para x de A mais f de AH. Eu estou aqui, agora, com velocidade v. Aí passou um tempo, intervalo de tempo, ΔT. Onde é que eu, vamos dizer, qual é a distância a partir desses dados no tempo agora mais ΔT? Vou pegar minha posição agora e vou somar v vezes ΔT, que é a minha velocidade no intervalo de tempo. Então, só que o meu v, minha posição agora é x de A, o meu v se chama f de A e o meu ΔT se chama H. Então, eu fiz a posição agora mais v vezes ΔT. Tá legal? Peraí, o que mudou do que eu disse antes para o que eu disse depois? Não, eu estou pensando aqui que minha cabeça está de jogar hoje. Tá, ó. 2 mais 2, 4. Velocidade média igual a ΔX sobre ΔT. Não, eu estou dizendo, não é velocidade média, não é isso? Você pega o ΔX sobre ΔT. Se você só tem a informação da sua posição atual e a velocidade naquele momento, você supõe que a velocidade é constante. Então, você quer saber o ΔX, você faz ΔX igual a velocidade vezes ΔT. Legal? Tem que ser tão óbvio como 2 e 2 são 4. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó, na verdade, porque agora eu teria uma nova posição. Então, na verdade, eu vou fazer o seguinte.
em vez de escrever o x, eu vou pensar assim, qual vai ser o meu ΔX daqui. Quer dizer, aqui o meu ΔX foi f de A vezes H. Aí eu estou no tempo A mais H, eu estou aqui. Agora, do tempo A mais H até o tempo A mais 2H, tem um ΔT que é H de novo. Só que agora eu posso pensar assim, bom, nesse instante eu tinha velocidade f de A mais H. Então eu faço f de A mais H vezes H. Porque aí eu teria que somar isso aqui na minha aproximação. Depois do tempo A mais H até o tempo A mais 3H, eu posso dizer, bom, eu vou pegar a velocidade daqui, f de A mais 2H, vou multiplicar por H. E assim, sucessivamente, né? Aqui agora eu pego f de A mais 3H e multiplico por H. Claro que eu podia ter escolhido alguma outra velocidade, mas é uma aproximação razoável. Então, vou fazer. O que é isso aqui? Ó, eu estou partindo o intervalo A até B, digamos assim, que eu vou pensar assim, ó. Já que eu vou do tempo A até o tempo B, eu vou fazer uma quantidade de ΔTs, depois de N ΔTs eu chego aqui em B. Então, vou pensar assim, o meu ΔT é porque eu tô fazendo o seguinte, ó. Eu estou pegando... Eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou aqui no tempo A mais 2H, eu estou numa certa posição que eu estimei dizendo o seguinte, que no tempo A mais 2H eu pegaria essa coisa daqui, aliás, eu estou no tempo A mais H. No A mais H eu estimei que a minha posição é essa. Então eu tenho uma posição para o tempo A mais H. Agora, quanto é que eu vou andar de A mais H até A mais 2H? Eu vou imaginar... Não, H é o intervalo de tempo. É o ΔT. Quem é o meu ΔX? Tá? Eu estou usando a fórmula, né? A fórmula que ΔX sobre ΔT igual a V. Ou seja, ΔX igual a ΔT vezes V. Então eu digo, eu estou no tempo A mais H, então nesse tempo a minha velocidade é dada por F de A mais H. E eu vou agora andar um ΔT igual a H. Então eu vou pegar essa velocidade e multiplicar por H. Quer dizer, então, do tempo A mais H ao tempo A mais 2H, se eu supuser que eu estou com a velocidade constante que eu tinha aqui, eu vou pegar a minha nova posição e vou somar isso daqui. Então, vamos dizer, é assim, ó, eu estou aqui no tempo A, eu estou aqui. Aí eu ando F de A vezes H, eu venho parar aqui. Aí aqui eu atualizo a minha velocidade. Eu digo, não vou mais usar essa velocidade, porque eu estou aqui agora. Então a velocidade agora é F de A mais H. Então eu pego essa velocidade, multiplico por H e venho parar aqui. Aí agora que eu estou aqui, eu calculo a velocidade aqui, multiplico por H e venho parar aqui. Aí eu olho a velocidade aqui e digo, agora isso vezes H vai me dar nova posição aqui. E assim eu vou andando. Né? Vou dizendo, bom, então,
Vamos dizer, se eu estiver construindo um videogamezinho, seria mais ou menos uma coisa assim. Imagina, né, você está fazendo, simulando um corpo em queda livre. Tá? Ele caiu, está com velocidade zero. Mas você pode dizer assim, bom, mas ele tem uma aceleração. Aqui você pode fazer, vamos dizer, em vez de usar a velocidade, se você ficar com a velocidade zero, você não sai do lugar. Você vai sair do lugar. Então você diz, ó, no tempo atual eu estou com velocidade zero, mas eu estou com aceleração g. Então, de agora até um tempo, se aumentar ΔT o tempo, a minha velocidade vai para g vezes ΔT, que é o g vezes h. Então eu vou dizer, não, então em vez de eu usar essa velocidade zero agora, eu estou no intervalo. Tá? Vou refazer meu raciocínio aqui. Vai ser um pouco mais complexo, mas talvez seja mais interessante. Estou aqui, nessa altura H. Aí eu quero simular meu corpo em queda livre. Então eu estou aqui em H, eu estou com velocidade zero. Então, eu vou dizer, bom, velocidade zero eu não me movo, eu sei que se eu soltar um cara aqui, ele não vai ficar parado, não é um bom modelo eu usar velocidade zero. Mas eu posso pensar assim, eu vou pensar o ΔT, então aqui é velocidade igual a zero, no tempo, vamos pensar aqui tempo t igual a zero, né? Então no tempo ΔT, zero, eu estou em H. Aqui é posição. Aqui é velocidade. E a aceleração é g. Então, aqui no tempo ΔT, eu digo, bom, eu vou... a minha velocidade vai ter sido g vezes ΔT. Já que eu vou botar o H positivo aqui, quando eu estiver andando para cá, significa que a minha velocidade é negativa. Tá legal? Então eu vou botar menos g ΔT aqui. E aí, no tempo entre 0 e ΔT, em vez de eu usar a velocidade daqui, eu posso usar essa velocidade aqui. Tá bom? Quer dizer, então eu vou botar aqui menos g ΔT vezes ΔT, que é o intervalo de tempo. Quer dizer, eu estou fazendo aqui, na verdade, eu vou fazer assim, vou botar do lado de cá o ΔH. Então, nesse intervalo aqui, que eu vou deixar parado, né? Nesse intervalo de 0 até ΔT, eu andei essa velocidade vezes esse ΔT. Então, menos g ΔT ao quadrado. Aí eu vou somar isso com isso daqui. Mas eu não vou escrever aqui porque vai ficando grande. Agora, nesse novo instante, o que aconteceu com a minha velocidade? Ela estava com isso daqui, né? E agora ela passou para do tempo ΔT até o tempo ΔT mais ΔT, eu andei mais ΔT. Com a minha aceleração constante, a minha velocidade
foi multiplicada por G, né? Quer dizer, aqui a galinha, né? Vamos dizer, então, a galinha aqui vira menos G delta T menos G delta T. E aí eu vou pegar esse cara daqui, que é a minha velocidade agora nesse tempo 2 delta T, e vou usar como minha velocidade entre delta T e 2 delta T. Então, eu vou fazer essa velocidade menos 2g delta t e vou multiplicar por delta t. Depois, aqui eu vou somar mais g delta t negativo e vou para menos 3g delta t. Já estou mais esperto um pouco aqui. Aí eu uso essa velocidade no intervalo de 2 ΔT até 3 ΔT e vou parar em... Quer dizer, vou ter uma variação de altura que vai ser essa velocidade vezes esse intervalo ΔT. Então aqui eu vou ter menos 3G ΔT ao quadrado. E assim sucessivamente. Quer dizer que se até eu chegar, vamos dizer, até eu chegar aqui no chão. Tá legal? Ou, vamos dizer, ou simplesmente, vamos dizer, até eu dar vamos dizer, eu vou do tempo t igual a 0 até um tempo t, não preciso chegar no chão, tá? Aí até aqui. Então, nessa minha história, o meu ΔT, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tempo de 0 a tzão e vou dividir em n pedaços. Para o ΔT ficar pequenininho, o n eventualmente vai ser grande. Então, o meu tempo t, né, o meu ΔT vai ser igual a t sobre n. Vê se vocês estão acompanhando. Pode, tá? Quer dizer, eu estou pegando, eu tenho um tempo grandão, então eu vou partir em pedacinhos de tempo, pegar o tzão, dividir por n, vou chamar isso de ΔT. E aí eu estou, a cada ΔT, eu atualizo a velocidade. E uso a velocidade atualizada como se ela fosse a velocidade no intervalo todo. E aí eu calculo a variação do espaço usando essa velocidade. O que eu estou vendo? A cada passo aqui, eu vou ter, aqui, eu vou somar de novo g ΔT. Então, menos 4 ΔT, e aqui eu vou para menos 4 g ΔT ao quadrado. Aqui no 4 ΔT. Até que no final aqui eu vou chegar em n ΔT. Em n ΔT eu vou ter aqui menos ng ΔT ao quadrado. Né? Porque eu estou sempre somando um aqui, eu estou somando menos g ΔT aqui. Está claro isso? Quer dizer, eu estou com uma certa velocidade. A aceleração é constante, g negativa. Passou ΔT, essa velocidade aumentou, no caso diminuiu, né? De g ΔT. Então, como eu estou com g ΔT, menos g ΔT, menos 2g ΔT, menos 3g ΔT, então vou chegar até aqui até menos ng ΔT. Que, aliás, né, como ΔT é o tzão sobre n, é menos gtzão, que é razoável, que é a velocidade, se eu estou com a aceleração constante de 0 a tzão, a velocidade varia de 0 até menos g ΔT. E aqui,
essa é a minha variação da posição do tempo zero até o tempo tesão. Então eu tenho que somar tudo isso para ter a minha nova posição. Quer dizer, a minha posição era H, quer dizer, posição final é o que? H mais essa soma aqui, quer dizer, menos G delta T ao quadrado vezes 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais N, vezes 1. Vou botar passo a passo aqui. Menos G delta T ao quadrado, menos 2G delta T ao quadrado, menos NG delta T ao quadrado. Que eu posso pegar o G delta T ao quadrado e botar em evidência, então é H menos G delta T ao quadrado vezes 1 mais 2 mais N. Ocasionalmente eu sei somar isso. Quanto é que é a soma 1 mais 2 mais N? Quanto é que é essa soma aqui? 1 mais N é igual a 2 mais N menos 1, que é igual a 3 mais N. É uma progressão aritmética. Então, isso daqui vai dar H menos G delta T ao quadrado. Isso daqui vai dar N mais 1 sobre 2. Então, vou apagar esse lado de cá. Tirar foto disso aqui. Só desse lado aqui ou de tudo? Vou sair fora aqui. Beleza? Não, eu acho... Né, vocês pagam uma fortuna por um celular que tira fotos, então tem que tirar as fotos, em vez de ficar copiando. Bom, vou apagar aqui. O resultado dessa história é que eu cheguei à conclusão que a minha nova posição é isso daqui. H menos G delta T ao quadrado, N mais 1 sobre 2. Esse N mais 1 sobre 2 é só a soma dos N primeiros números. Soma da PA, primeiro mais o último, vezes o número de termos sobre 2. É isso? É porque o primeiro mais o último é igual ao segundo mais o penúltimo, que é igual ao terceiro mais o antepenúltimo. Aí você soma assim e tem metade dos termos vezes a soma do primeiro com o último. Então, primeiro, último N, divide por N sobre 2, quer dizer, multiplica por N sobre 2, que é o número de parcelas aí. Agora, a gente pode melhorar, porque o delta T é tesão sobre N. Né? Então, isso daqui é igual a H menos G, tesão ao quadrado, sobre N mais 1, sobre 2. E eu acredito que isso aqui é bom, mas quanto maior o N, melhor esse resultado. Podemos parar de copiar um instante, parar para pensar. Olha só, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos a informação que a gente tem, que a gente começou aqui com velocidade zero, tem aceleração constante G, para baixo. E aí, o que nós fizemos? Nós pegamos, bom, então tem um intervalo de tempo, um T, né, vai do tempo zero até o tempo T. Aí eu pensei, eu não posso supor que a minha velocidade é constante aqui, porque ela está mudando. Estou somando G vezes T.
na minha velocidade. Então, na verdade, eu tenho a velocidade em cada instante é g vezes t. Eu vou usar essa velocidade para calcular a nova posição. Como eu vim pela velocidade, eu disse, não, mas peraí, no instante zero eu estou com velocidade zero. Mas no instante ΔT, eu vou estar com a velocidade menos g ΔT. Então eu uso essa velocidade do tempo zero até o tempo ΔT. E aí calculo a variação da posição. Aí, para ser coerente entre o tempo ΔT e o tempo t, entre o tempo 2 ΔT, de ΔT a 2 ΔT, eu uso a velocidade aqui, que é essa, e multiplico pelo intervalo de tempo, que é ΔT, e obtenho a variação da posição. E aí, em cada intervalo, eu uso a velocidade no final do intervalo, em vez de usar a velocidade. Entendeu? Porque eu posso calcular a velocidade no tempo inicial ou no tempo final e usar como aproximação. Podia escolher outro tempo, o tempo do meio também. A minha ideia é que no intervalo de tempo pequeno, eu posso supor que a velocidade é constante, como aproximação. E aí eu escolhi a velocidade no final do intervalo. Então, em cada intervalo aqui, eu tenho um intervalo desse até esse, eu usei a velocidade nesse instante, multipliquei pelo ΔT e obtive a variação da posição. E fui fazendo cada um. Então, aqui eu tenho a posição inicial H e eu tenho as diversas variações da posição. Então, eu estou somando as variações da posição, que são todas negativas, para obter a posição final. Eu tenho uma aproximação. Só que agora, bom, não custa lembrar, né, que eu peguei N e o ΔT é Tzão sobre N. Então, eu boto T2 sobre N aqui. E eu acredito, né, que esse negócio, quanto maior o N, melhor vai ser a minha aproximação. Porque no intervalo grande, a minha velocidade variou mais, eu supor ela constante, eu erro mais. No intervalo menorzinho, ela varia menos, eu devo errar menos. Então, vamos olhar para isso, ó, isso aqui, né, é igual a H menos G T2 sobre 2 N mais 1 sobre N. É isso aqui. Professor, não tinha que ser sobre N ao quadrado? N ao quadrado, desculpa. Ainda bem, né? Porque senão não ia dar certo. Né? N ao quadrado aqui. O que acontece com isso quando N vai para infinito? Isso aqui assim, ó. Isso aqui é N ao quadrado mais N sobre N ao quadrado. Manda os termos de maior grau, né? Quer dizer, isso aqui é 1 mais 1 sobre N, também conhecido como 1 mais 1 sobre N. Né? N2 sobre N2 dá 1 e N sobre N2. Então, 1 é 1 e 1 sobre N vai para 0. Então, isso aqui tende a 1. Então, isso aqui, no limite, quer dizer, isso tende para H menos GT2 sobre 2. Eu aprendi essa fórmula no colégio. E aprendi em Física 1 também, de novo. Não como fórmula, mas como alguma coisa. Então, entendeu? Mas o processo que eu fiz aqui, vamos fazer de novo esse processo. Vamos fazer isso de novo agora. Pensando assim, ó. Posso apagar tudo? Quer tirar outra foto? Pô, eu tenho que aparecer na foto. Não, isso aqui você já fotografou, agora eu vou aparecer na foto. Assim. Não, peraí, deixa eu ver como é que eu devo fazer a pose. Assim, assim. Ah, não, tem que fazer assim, de jogador de futebol.
Bom, vou fazer isso de novo. Porque aqui eu usei a aceleração, mas na verdade eu podia ter usado direto a velocidade, né? Quer dizer, eu estou aqui, a minha posição inicial é h, posição inicial h, e a velocidade é menos gt. Aqui é t igual a zero. E aqui é t igual a tzão. Então, eu quero simplesmente... Bom, eu tenho aqui o h, então eu quero saber quanto é que variou aqui. Então, olha só, eu tenho a minha velocidade, vou fazer o gráfico assim, t, e a minha velocidade, 0 a tzão aqui. Isso aqui é a função, aliás, não é assim, né? É menos gt. Essa é a função menos gt, tá? Velocidade. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, ó, do tempo zero, então aqui eu pego o tempo, divido em pedaços. Esse pedaço aqui é ΔT. Então, o que eu faço? Ó? Eu posso dizer assim, ó, eu peguei, nesse intervalo de tempo, eu usei... Eu posso usar a velocidade zero também, mas eu usei essa velocidade aqui. E disse, ó, o meu espaço percorrido, então, é ΔT, né, aqui é menos g ΔT. Então, eu faço menos g ΔT. Depois, nesse intervalo daqui, eu uso essa velocidade aqui e multiplico, né, essa aqui é menos 2g ΔT, multiplico por ΔT e somo aqui, menos 2g ΔT. Em seguida, nesse intervalo, eu pego o ΔT, multiplico por essa velocidade aqui, que é menos 3g ΔT, e obtenho, aliás, ΔT ao quadrado, menos 3g ΔT vezes ΔT. E assim eu vou. Em cada passo aqui, repare, eu estou multiplicando esse ΔT, que é por esse tamanho daqui, que é a minha velocidade. Então, eu estou, em cada pedaço, calculando a área desse retângulo aqui, só que ela está tendo um valor negativo. E somei as áreas desses retângulos aqui. Se eu, em vez de usar a velocidade aqui, eu tivesse usado a de baixo, eu teria feito uma área um pouquinho menor. E eu estou dizendo que no limite, eu vou fazer o limite, que eu vou fazer o limite quando ΔT tender a zero. Essas áreas aqui vão aproximar claramente essa área aqui. Então, se eu for calcular a variação da posição dada a velocidade, eu vou calcular uma área aqui. Aliás, eu posso pensar isso em geral, né? Quer dizer, imagina aqui que eu tenho assim, ó, eu tenho tempo e velocidade em função do tempo. Tempo A, tempo B. E aí, essa função faz assim. Então, mesma coisa. Eu vou fazer essa mesma história, né? Vou fazer maior aqui assim, né? Vou fazer uma coisa assim, tempo A, tempo B. Isso aqui é T, isso aqui é V de T.
Então, se eu fizer um ΔT vezes um V, eu vou ter um ΔS. Então, observe assim, quer dizer, daqui, ó, eu pego, em qualquer circunstância, né, eu pego aqui o tempo T mais ΔT. Aí eu vou dizer, bom, no tempo, entre T e T mais ΔT, eu vou supor que a velocidade é essa daqui. Ou essa daqui, ou qualquer uma aqui do meio. Vou escolher uma velocidade para dizer, ó, é a que eu vou tomar como velocidade nesse intervalo. Então, eu vou pegar esse intervalo de tempo, multiplicar pela velocidade e dizer, olha, a minha variação de espaço é isso vezes isso, que ocasionalmente é essa área aqui. É área, mas não é área, porque aqui é tempo multiplicado por velocidade, é espaço. Tá legal? Essa área desse retângulo aqui é medida em metros. Tá? Quer dizer, tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Então, eu multiplico ΔT em segundos por V em metros por segundo e obtenho uma área em metros. Quer dizer, geometricamente é uma área, mas é metro, é distância. Então, o que eu vou fazer em geral? Vou pegar isso daqui, vou dividir em N pedaços. Partir em N pedaços aqui, e eu vou fazer isso, ó, nesse intervalo daqui, eu pego esse intervalo, ΔT, escolho uma velocidade aqui, por exemplo, a do cara à esquerda. Repara aqui, que se eu poderia escolher a velocidade à esquerda, eu teria esse retângulo, ou a velocidade à direita, eu teria esse retângulo, ou alguma velocidade aqui no meio, eu teria um retângulo assim. Então, a moral da história é a seguinte, aqui, eu escolho alguma coisa assim, ó, aqui, ó, o que está acontecendo? Ó? Aqui o tempo está sempre aumentando, mas a velocidade aqui é positiva. Agora, nesse trecho aqui, ó, a velocidade é negativa. Então, eu vou contar as áreas desses retângulos negativamente. Estou usando da esquerda, né? Na verdade, é assim. Então, nesse trecho, ó, nesse trecho aqui eu estou andando para frente, nesse trecho eu estou andando para trás. E eu estou fazendo sempre o V de T vezes o ΔT. Então, no final da história, né, eu vou ter uma aproximação para o meu espaço percorrido que corresponde a uma aproximação para essa área aqui, só que esse trecho de área aqui é positivo, esse trecho de área aqui é negativo e esse trecho é positivo. Tá legal? Estão entendendo isso? Quer dizer que se eu quiser calcular a posição a partir da variação da posição a partir da velocidade, eu tenho que fazer isso e eu vou estar aproximando essa área. Mas tem um sinal que não é porque, sei lá, teve um concílio de matemáticos no século IV, né, alguma coisa assim, o imperador Constantino, alguma coisa assim, e determinou então que os dogmas da matemática diziam que a área aqui era positiva e aqui era negativa. Não é, porque é assim que é bom que seja. Então, esse negócio aqui, eu vou chamar de integral de A até B, de V de T, dt. Ou, às vezes, quando não tiver nenhuma dúvida, eu costumo usar logo a integral de A até B de V. Tá? Mas o V de T, dt é super significativo, né? Porque você multiplica o V de T pelo ΔT
e o dt é como se fosse um ΔT infinitamente pequeno. Na verdade, você vai fazer o ΔT tender a zero nessa história aqui. Que horas são? 9h45. Então, tá claro? Entenderam o que é integral? Assim, isso é integral. Oi. O intervalo de integração é começando do A, é do tempo A, vamos dizer, pensa assim, do tempo A ao tempo B, do valor A, de A até B. Quando, tem um detalhe, quando A é maior que B, quer dizer, se eu disser, não, o A está aqui e o B está aqui, aí inverte, quer dizer, você, porque você está procurando, né, a variação do espaço. Então, quando você veio daqui para cá, vamos dizer, se você tiver uma situação assim, né? Isso aqui é F. Então, se você veio do tempo B ao tempo A, a variação do espaço foi positiva. Do tempo A até o tempo B, a variação é negativa. Então, quando A é maior que B, nesse caso aqui, você vai dizer que essa integral é negativa. Quer dizer, na verdade, você vai dizer que isso é igual a menos a integral de B até A de F. Porque você está olhando para a variação. Quer dizer, você está pensando assim, é como se você dissesse, olha, a derivada, no fundo a F é a derivada da função que você está procurando. Né? Então, a derivada da minha função é essa F aqui, que era positiva. Então, de B até A, eu aumentei. Se eu andar de A até B, eu tenho que diminuir. É como se você dissesse, ó, tem aqui uma função f, fzão, cuja derivada é fzinha. E eu estou procurando, né, isso aqui é como se fosse o fzão de B menos o fzão de A. A posição em B menos a posição em A. Então, aqui, se a fzinha é positiva, claro, a posição em B é maior que a posição em A. Mas se você estiver andando, né, olhando de A para B, aqui a posição, aliás, aqui vamos dizer, se o A tivesse aqui e o B tivesse aqui, seria positivo. Mas se o B está aqui, se você quer o F de B menos F de A, o F de B tem que ser menor que o F de A, porque o Fzão aumenta quando você anda de B para A. Bom, então, minha ideia aqui é vender o conceito de integral, né? Entender essas coisas dos sinais aí, né? E entender que isso você pode usar, vamos dizer, se eu colocar a mesma coisa e dizer, olha, aqui essa Fzinha representa uma densidade linear de carga. Sei lá, de alguma maneira você conseguiu pregar, é um negócio meio... Pregou elétrons livres numa barrinha, de maneira que aqui você tem uma densidade de carga positiva, que é uma densidade negativa. Esse F aqui seria o ΔQ sobre ΔX. E aí você quer saber qual é a carga total na sua barrinha. Podia ser densidade de massa também, mas aí não podia ter... Eu falei carga porque tem valores negativos aqui. Mas mais natural você pensar isso, você tem uma barra e ela não é do material homogêneo, você tem uma densidade linear de massa, né, que em cada ponto você tem a densidade de massa ali, e você quer achar a massa total. E deixa eu me explicar também o seguinte, obviamente, você não tem isso assim, em geral, você não tem esse problema, a densidade de massa, você conhece a densidade de massa em cada ponto e você quer achar a massa total. Mas você pode estar estudando um problema em que tem uma coisa, um corpo que tem uma densidade que não é constante, e para formular
as equações do problema, você tem que dizer, bom, então aqui eu tenho a massa como função de x, e a derivada da massa como função de x é exatamente o que? A massa em x mais ΔX menos a massa em x dividido pelo ΔX. É a densidade linear de massa. Não é que eu saiba quem ela é, mas no meu problema eu posso precisar formular e vou dizer, é a derivada. Como também você, na formulação das equações da eletrostática, da eletrodinâmica, no eletromagnetismo, você introduz lá uma densidade de carga no espaço. É só para você poder pensar, né, que a carga numa determinada região dividida pelo volume da região, no limite, é a densidade de carga. Na verdade, você vai dizer, bom, então a minha carga numa região é a integral da densidade de carga sobre aquela região. Então, essas coisas que não necessariamente servem para você efetivamente calcular as integrais, mas para você formular as questões em termos de integral. E já está aqui, né, na cara, né, que a integral tem a ver com a derivada aqui. Então nós vamos começar a avançar nessa direção.